Essa semana eu fiz uma brincadeira no Face, coloquei lá, o que é a Páscoa para você? E achei legal o debate, começou a surgir perguntas e frases, teve irmãos que colocou lá um tratado sobre a Páscoa judaica, muito bacana. E eu queria, na verdade, pesquisar, fazer uma pesquisa sobre a opinião que nós temos da Páscoa. Algumas pessoas entendem a Páscoa cristã, e eu percebi isso também lá, como a Páscoa judaica. Então eles relacionam a Páscoa com a saída do povo de Israel do Egito, com a libertação que Moisés, que é a Páscoa judaica. Outros entendem a Páscoa como ovo de Páscoa, coelhinho, essas coisas todas. E teve gente que colocou lá, eu não tenho muito sentido. E algumas pessoas colocaram como a Páscoa cristã, porque foi o dia, onde Cristo na sexta-feira foi crucificado e no domingo ele ressuscitou. O que eu queria, na verdade, era fazer uma pergunta: se nós cremos na ressurreição? Essa é a minha questão e é isso que está no meu coração, e eu quero aproveitar esse domingo de ressurreição para falar com você se nós como cristãos cremos na ressurreição. Porque eu me perguntei essa semana, que nós, e pensei muito isso nessa semana, que nós damos muita ênfase à cruz, e é uma bênção dar ênfase à cruz, eu não estou questionando isso não, a cruz é onde Jesus levou sobre si os nossos pecados, mas eu não vejo na nossa atitude, na nossa fé, pelo menos eu não enxergo, que nós damos o mesmo efeito, o mesmo peso à ressurreição. Parece que quando nós falamos de ressurreição, é uma coisa distante. E eu quero fazer uma pergunta para vocês assim, não precisa me responder agora, mas pense, você acredita na ressurreição? E mais, não só na ressurreição de Cristo, que eu espero que se você é cristão, acredite na ressurreição, é o mínimo, acredite na ressurreição de Jesus. Você acredita na sua ressurreição? E essa é uma questão que fala muito ao meu coração, e é sobre isso que eu quero ministrar na tua vida, porque algumas pessoas não creem na ressurreição e não entendem que a ressurreição do cristão é o cerne da pregação do Evangelho. E ressuscitar não é vida após morte. Algumas pessoas entendem que vão viver até após morte, vão para o céu, vão morar no céu, vão morar com Deus, vai ter lá um jardim, vão tocar harpa, vão ficar esfumaçando, como se fossem fantasminhas. Estou fazendo uma piada, pessoal, dá para participar? E tem gente que acredita que vai tocar harpa, e quem não tocar harpa não vai ter lugar no céu. Mas a Bíblia fala algo muito profundo, muito especial para a vida do cristão a respeito da ressurreição. Abra a tua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 15, hoje nós vamos usar muito a Bíblia, e eu quero ministrar isso na sua vida. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 a 8. Todos nós que cremos no Senhor Jesus, precisamos nos apoiar em algumas verdades do Evangelho, e quando elas se enfraquecem, elas diminuem, na verdade a gente vai perdendo a nossa fé. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 a 8. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Quem está falando é o apóstolo Paulo. A igreja de Coríntios está numa crise, tinha um pessoal lá que não acreditava na ressurreição, falava que esse negócio de ressuscitar não tem nada a ver, isso não vai acontecer, a matéria é suja, o corpo é sujo, vai consumir, acabar, e aí vai ficar só o espírito, que o espírito é limpo. E Paulo então vai agora começar a ministrar na vida deles sobre a ressurreição. Ele diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Quantos creem que Cristo morreu pelos nossos pecados? Pode dizer amém, meu amado? Aí Paulo diz assim, e que foi sepultado. Quantos creem que foi sepultado? Aí a Bíblia diz, e que ressuscitou ao terceiro dia. O evento mais poderoso da história da humanidade, o evento mais imprescindível para a nossa vida,
é a ressurreição de Cristo. É Ele quem muda toda a nossa história. A cruz, Ele carrega o pecado, mas na ressurreição, Ele declara a vitória sobre a morte e sobre o pecado. É lá que Ele está dizendo: foi efetivado a tua libertação e a tua cura, a tua transformação. Por isso precisamos crer na ressurreição. E aí Ele diz: e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Também depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como um abortivo. Paulo está dizendo: Jesus Cristo ressuscitou, e a ressurreição é uma das grandes promessas de esperança do cristianismo. Deixa eu dizer para você o que eu vou falar. Algumas pessoas, e eu já vi até cristão falar isso, você vai dar risada, mas eu já vi. Algumas pessoas acham romântico, bonito, a reencarnação. Elas falam: porque eu vou viver vidas passadas, eu fui não sei o quê, e eu era bobo da corte, agora eu era secretário do presidente dos Estados Unidos. Só coisa boa. Mas não tem uma coisa mais linda do que eu dizer para você que você não precisa viver vidas passadas. Porque, meu irmão, você vai viver uma vida só, completa e cheia da glória, num corpo ressurreto igual ao de Cristo. Não tem como dizer para você algo mais profundo do que dizer para você: você vai continuar vivo eternamente, restaurado para a glória de Deus, e vai receber na ressurreição do último dia um corpo restaurado, pleno. Sabe, eu olho no espelho, eu vejo que minha bochecha está caindo, meus lábios estão caindo, meu nariz está crescendo, minha orelha, misericórdia. Mas quando eu penso na ressurreição do último dia, eu digo: vai ser tudo diferente, vai ser tudo restaurado, e vai ser eu mesmo. Você não está entendendo? Não vai ser alguém que eu não sei quem foi, não sei o que fiz, não lembro. Vai ser eu mesmo, continuidade. Klaus, você vai continuar ressurreto para a glória de Deus. Isso, querido, para mim é a esperança do Evangelho. É a esperança, porque a esperança, ela é tão importante para mim, para você, para que você continue no caminho. Veja bem, eu estou aqui, como o Eduardo falou, pastor sofre. Ninguém riu, mas tudo bem. Eu estou aqui. E aí eu me pergunto: mas por que eu estou sofrendo? Por que eu estou sofrendo? E aí eu começo a perguntar: mas por que eu deixei isso? Por que eu deixei aquilo? Por que eu não faço isso? Por que eu não faço aquilo? E aí vem no meu coração, querido: será que vale a pena, quando eu penso que essa vida, na minha esperança, ela é 70, 80 anos só, mas Deus tem preparado uma eternidade para mim. Eu digo para você que vale a pena. O que me segura e que faz eu atravessar no meio da luta é a esperança. Rouba-se a esperança da igreja, rouba-se a força da igreja. Se você não acredita, olha o que Paulo diz aqui também, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 29 a 32. É a esperança, querido, que precisa nascer no nosso coração. Olha o que Paulo vai falar. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Deixa eu explicar para você. Tinha um pessoalzinho lá em Coríntios que teve uma ideia. Falou assim: pessoal, meu pai morreu, meu tio morreu, e eles não eram cristãos, então vamos fazer alguma coisa por eles? A gente vai lá e se batiza por eles. É isso que é batizar pelos mortos. Só que isso é uma heresia, isso cada um tem que aceitar Jesus no seu coração. Paulo pegou essa heresia que estava acontecendo, não que ele concordasse, porque ele já condenou ela em outros lugares, e ele disse assim: espera aí um pouquinho, vocês não acreditam em ressurreição e se batiza pelos mortos? Que conversa é essa? Mas ele vai mais além, ele diz assim, se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles?
Ele começa a trabalhar na igreja numa área que ela não acreditava mais em ressurreição. E eu me preocupo, porque quando a igreja não acredita em ressurreição, ela não tem força para enfrentar a luta. Por que a gente levanta e cai, fica triste, qualquer coisa bate? Porque a gente não consegue enxergar a glória que nos está preparada. Existe uma glória aqui e existe uma glória preparada. Existe uma glória que Deus já derramou na sua vida e existe uma glória preparada. Quando alguém vai fazer, olha o que ele vai dizer, eu não vou nem falar porque Paulo vai falar por si aqui, diz assim, também nós, por que estamos nos expondo a perigos o tempo todo? Por que a gente se expõe a perigo o tempo todo se não tem ressurreição? Aí ele diz, todos os dias enfrento a morte, irmãos, isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Você entende o que ele quer dizer? Ele quer dizer assim, olha, se você tirar de mim a esperança, que me faz atravessar o perigo, a morte, se você tirar de mim a ideia da ressurreição, por que eu estou lutando com feras? Por que você está aguentando? Por que você está suportando tanta luta, tanta dificuldade? Por que você está negando, está carregando a tua cruz? Por que toda hora você está dizendo, não, eu não aceito, eu não me entrego? Por quê? Porque dentro do seu coração o Espírito Santo está dizendo para você, há uma esperança de uma ressurreição. Cristo nos garante, Ele ressuscitou e vivo Ele está. Aí a pessoa diz, mas é bonito, né? Bonito você dizer que... E aí você perde a força. Bonito você dizer que não tem esperança, mas você perde a força. Algumas vezes na minha vida, em alguns momentos que eu fraquejei. Você já fraquejou? Eu já fraquejei. E eu disse, Deus, será que vale a pena? Será que vale a pena sofrer tanto? Será que vale a pena ser tão perseguido? O que me segurou de pé foi a certeza e a convicção da ressurreição. Eu não conheci todos os lugares que eu gostaria de conhecer. Eu não tenho tempo para conhecer todos os lugares. A minha vida vai ser curta demais. Mas eu creio na ressurreição. Eu não sei se você consegue firmar a tua fé nisso. Uma vez um rapaz disse assim para mim, mas como é que você pode crer numa coisa tão doida como essa, em ressuscitar? E eu disse para ele assim, você sabe que uma lagarta, ela vira borboleta? Quantos sabem que uma lagarta vira borboleta? Você viu? Alguns de vocês viram? Viu? Você já ficou olhando assim para ver ela saindo do casulo? Já? Ah, teve gente que foi esperto. Mas a maioria de nós sabe disso porque alguém disse. E eu acho essa uma das grandes ironias de Deus na natureza. Deus, para mim, nessa situação, Ele olhou para nós e falou assim, olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês, como é a vida de vocês. Vocês rastejam. Vocês ficam andando aí. Dá para entender? Chega uma hora que vocês entram numa crise. E dentro dessa crise vocês vão para um esquife. Faz um casulo. Ninguém vê o que acontece com vocês lá. Mas passa um tempo, aquele casulo abre. E sai daquele casulo a mais linda borboleta. Não dá para você olhar e dizer que aquela lagarta foi aquela borboleta. A não ser que você fez que nem os irmãos fizeram, ficaram esperando. Mas você sabe que ela sofreu uma grande transformação. E aí uma vez eu me perguntei, por que Deus então não fez as borboletas e as lagartas, cada um na sua? Cada um na sua. E eu vou dizer por quê. Porque Ele deixou para nós um exemplo, um símbolo da natureza, que Deus é poderoso para tirar você da terra, tirar você da morte e ressuscitar você para a glória dEle, num corpo glorificado. E aí você diz, pastor, mas isso eu não gostei, porque ela não morreu. Tá bom, vamos falar de morte. Você pega uma semente de laranja e coloca dentro da terra. Se você olhar para a semente, se você tirou ela da laranja, você sabe que ela é uma semente de laranja. Mas se eu te desse na mão, é porque você conhece, né?
Mas se você põe na terra, o que a semente precisa fazer? Ela precisa morrer. Uma vez que a semente morre, ela abre e começa a nascer uma árvore totalmente diferente, em glória, em manifestação, em resultado. Então, querido, Deus é tão maravilhoso que Ele deixou na natureza para nós a certeza de que nós um dia vamos ser como essa semente e que vamos ressuscitar. Não importa o que você passa nessa vida, não importa o que você sofre nessa vida, não importa o quanto você está lutando nessa vida, há uma esperança, Cristo ressuscitou. E aí eu me lembro de uma frase de Nietzsche. Gosto de Nietzsche, gosto das frases de Nietzsche, mas Nietzsche é uma pessoa interessante, era filho de pastor. Eu gosto de filho de pastor, aqui na igreja tem um monte, né? Só que Nietzsche era filho de pastor, virou ateu e se suicidou. Mas eu gosto das frases dele. Ele falou uma coisa que mexe comigo, não mexe com vocês não, pessoal, não tem nada a ver com isso. Quando eu li aquilo, bateu no meu coração, mas não vai bater no seu, porque vocês não têm esse problema. Eu precisava ouvir. Ele disse assim: os cristãos são o povo mais ignorante que existe. E eu fiquei bravo. Eu disse: como assim, meu amigo Nietzsche, filho de pastor? Ele disse: ou eles não acreditam em nada do que pregam, entendeu? A gente diz que acredita em ressurreição, a gente diz que acredita em vida eterna, a gente diz que acredita que Jesus ressuscitou. Ou eles não acreditam em nada do que pregam, ou eles são tão ignorantes que não conseguem viver na maior esperança da humanidade, a ressurreição. Você entendeu o que ele quis dizer? Ele quis dizer, querido, que quando a nossa fé é absolutamente convicta da palavra de Deus, a gente passa por tudo. Se a nossa fé fosse tão convicta como a palavra de Deus manda ser, você não estava com esse biquinho porque a televisão queimou, porque a geladeira estragou. Você não estava chateado, sabe, porque você não comprou o último pacote de viagem que você queria. Ou porque a lua de mel não vai ser onde você sonhou. Porque se você crê na eternidade, na glória, no corpo restaurado, querido, você estava dizendo verdadeiro. Isso estou falando para mim, pessoal, estou pregando para mim, tá? Estou falando para você não, irmão, fica tranquilo, recebe eu com Deus, Deus falando comigo. Porque se você tivesse absolutamente convicto da tua ressurreição, você largava tudo e seguia a Cristo. Porque você está trocando minutos por eternidade. Você está trocando, eu estou trocando prazeres, minutos de prazeres, por uma eternidade gloriosa que o Senhor prometeu para nós. A ressurreição é o cerne da nossa fé. É onde a gente olha e diz assim: esse foi o evento mais poderoso. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo chamou de poder da ressurreição. O poder que levantou Cristo. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 11. Abre sua Bíblia comigo. E quando Nietzsche falou isso, me machucou. Eu fiquei pensando, não é verdade? A gente às vezes fala tanto, Deus, 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 Deus. Mas se a gente acredita mesmo que Ele tem uma promessa, você está passando para a luta que você está passando, você levanta e fala assim: eu tenho uma esperança eterna, Ele é o meu juiz. Você pode dizer glória a Deus por isso? Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 11, ele diz assim, e isso é quando eu penso no poder da ressurreição, olha o que ele fala: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês. Você não entendeu? Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, quem habita em você, querido? O maior poder do universo, o Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos, o Espírito Santo de Deus habita em vocês. Ele não está perguntando só assim, sabe? Ele está dizendo, olha, se Ele habita, e Ele habita dentro de mim, Ele habita dentro de você. Olha o que ele diz, o apóstolo Paulo, falando: aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês.
Quantos creem? Pode dizer glória a Deus por isso, meu amado irmão? Essa é a esperança da nossa fé. Por isso, quando alguém diz para você aguenta, quando alguém diz persegue, quando alguém diz continua, quando alguém diz avança, não está pedindo demais, porque o Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos habita em você, o poder de Deus habita em você, a autoridade de Deus habita em você. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. Precisamos crer na nossa ressurreição, amado irmão. Assim como cremos na cruz, precisamos crer no túmulo vazio. Há uma coisa interessante que aconteceu aqui no Brasil, muitos anos atrás, foi a lei do ventre livre, lembra? Já estudaram. A lei do ventre livre foi um negócio interessante que aconteceu no Brasil. Porque antes de dar a liberdade, que era digna, e que tinha sido dado há muito tempo, eles quiseram dar um jeito. E o jeito era o seguinte: quem nascesse, né, a partir daquela data, entre os escravos, seria livre. Entendeu? Essa é a lei do ventre livre. Quer dizer o seguinte: se nascesse um filho, entre os escravos, aquele menino era livre, uma menina era livre. E os homens eram tão maus, que começaram a fazer o seguinte: olha o ponto que a humanidade chega. O nenenzinho nascia, e o capataz, o senhor do engenho, ele olhava, isso é a nossa história, viu pessoal? A gente passou por isso. Ele chegava e dizia assim: eu não vou cuidar dessa criança, porque ela não vai poder trabalhar para mim nem produzir. E pegava essa criança, arrancava dos pais, e colocava na rua, para morrer. Entendeu? Arrancava e morria na rua. Vendo isso, não resolveu, a maldade estava lá. Colocaram então a abolição, que devia ter feito isso há muito tempo, que eu acho um dos grandes absurdos. Quando eles chegaram, olharam então para os escravos e disseram assim: ó, vocês não têm como viver. Então agora vocês não vão trabalhar, não vou pagar. E eles começaram a morrer de fome. Alguns se ajuntavam em pequenas aldeias e viviam lá. A mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos. Olharam e disseram assim: olha, vocês vão ser livres. E aqueles homens não queriam pagar os escravos, eles começavam a morrer de fome. Nos Estados Unidos aconteceu uma coisa interessante, no Brasil não. No Brasil se juntaram, começaram a montar os quilombos e glória a Deus, partiram para frente. Nos Estados Unidos aconteceu uma coisa interessante. Quando veio a libertação, eles olharam e disseram assim: não, eu não sei o que é essa libertação. E alguns começaram a viver como se fossem ainda escravos. Eles eram libertos, entendeu? Não tinha como viver, não tinha como sustentar, não tinha como pagar. Não deram bola, foi como se fosse uma notícia comum. E voltaram para os seus senhores e trabalharam para o resto da vida, libertos como escravos. E eu fiquei pensando nisso na nossa vida espiritual. O maior poder, o poder da ressurreição, habita dentro de você. E você às vezes se permite a viver como escravo. Já foi dada a carta de libertação, você é livre. Você tem autoridade. Mas nós vivemos como escravo do quê? Dos manjares, dos presentes, dos minutos de prazer. E Deus está dizendo para mim e para você: eu libertei você. Você não precisa mais agradar ninguém. Você não precisa mais fazer nada para que os outros cuidem de você, porque Ele cuida de você. Você não precisa mais temer o diabo, nem temer a morte, porque a morte foi vencida e a autoridade de Cristo está sobre sua vida. Se você crê, diz amém. E às vezes a gente vive se arrastando como escravo. Você entende isso?
E quando eu fiquei pensando nisso, eu falo, olha a história se reproduzindo. Eu não quero viver como escravo, eu quero que o poder da ressurreição que habita dentro de mim, que é o Espírito Santo, produza libertação na minha vida. E hoje eu vou provocar com você, querido, eu vou dizer para você, Deus não chamou você para ser escravo de nada. O poder da ressurreição que habita dentro de você traz a liberdade. Viva a liberdade do Espírito Santo de Deus, viva a liberdade do poder do Senhor. Rejeita aquilo que veio amarrar, veio lhe prender, porque você é livre para a glória de Deus. Mas nós vivemos, e vivemos sem entender isso, vivemos sem entender. Eu vi uma história esses dias que me chamou a atenção, e achei incrível. Diz que numa aldeia, havia lá um pajé muito forte, fazia umas mandingas, e ele tinha o poder de deixar sair do espírito e ir até a casa das pessoas e fazer mal. Escute, quem contou isso foi o filho dele, que era pastor, que é pastor. E ele disse que o pai dele era um grande feiticeiro, e ele foi até uma casa lá fazer um mal. E quando ele chegou na porta pelo espírito, assim, ele viu luzes, e um ponto escuro, mas luzes. E ele não conseguiu entrar na casa, e ele voltou. Ele disse ao filho, filho, vê lá o que está acontecendo. E o filho descobriu que naquela casa, naquela noite, havia um culto. Alguns irmãos foram naquela casa, foram orar, e havia poder de Deus. O poder da ressurreição estava naquele lugar, amado irmão. Aquele jovem ouvindo essa palavra, ele entendeu que Jesus era poderoso. Sabe o que ele disse? Aquele pajé, ele disse assim, se os cristãos soubessem o poder que eles têm na vida deles, eles viveriam de forma diferente. Hoje eu quero dizer para você, há poder na sua vida, viva de forma diferente, meu irmão, viva de forma liberta, há poder na sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, glória a Deus. Às vezes, nós não enxergamos esse poder, dizendo assim, mas Senhor, como é que é esse poder? A primeira coisa que vem no meu coração do poder é que o pecado que ficava embaralhado na gente, sabe, um pecado que ficava preso na nossa alma, pecado que ficava preso na nossa forma de ser. Aliás, tem gente que não acha que não peca. Interessante, isso é outra pregação. Pecado que habita lá dentro do ser humano. Você não podia vencer o pecado. Salmo 103, versículo 12, olha comigo o que diz a Bíblia. E é isso que eu creio que o poder da ressurreição faz, quando nós cremos na ressurreição de Jesus. Salmo 103, versículo 12, diz assim, eu não quero voltar, irmão, para a escravidão. Se Cristo me deu uma carta de libertação, entende isso? Eu não quero voltar para a escravidão. Quantos entendem isso, irmão? O exemplo que eu dei foi esse. Algumas pessoas sendo livres voltam para a escravidão. Você já foi livre, não volte à escravidão. Salmo 103, versículo 12 diz assim, e como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Sabe o que Deus fez com a gente? Ele olhou assim e falou assim, você não tem jeito. Você não tem jeito. Você é pecador, vai ser pecador, mas eu vou dar um jeito. Eu vou derramar o sangue do meu filho na sua vida e vou colocar toda a culpa do seu pecado nele. Todo o peso do seu pecado nele. Então você imagina que quando Cristo morreu, Ele morreu com todo o peso dos nossos pecados sobre a vida dele. Entende isso? Todo o peso do nosso pecado sobre Ele. Carregou tudo. Toda a ira de Deus foi sobre Ele. Todo o juízo de Deus foi sobre Ele. Porque se não houvesse juízo, não havia justiça. Então se Deus não julgasse os nossos pecados, não tinha justiça. Ele pegou então toda a justiça dele e derrubou sobre Jesus. E aí Ele pega as suas transgressões e afasta de você. E diz, olha, eu não vejo mais as suas transgressões. Porque todos os pecados que você cometeu, ou pode vir a cometer, o meu filho já recebeu a ira no seu lugar. Quando eu entendo isso, eu me entrego. Quando eu creio nisso, eu me converto. Quando eu vejo, sinto isso, eu paro de ser um cristão que só reclama.
Porque eu entendo que todo o meu pecado, irmão, coisa que eu não queria fazer, coisa que eu queria fazer, a ira de Deus veio sobre Jesus. É como se Jesus dissesse: põe em mim a tua ira, Pai, mas deixa esse filho que crê fazer parte da tua mesa. A primeira coisa que o poder da ressurreição traz em nós é a libertação do pecado. Eu não posso voltar de novo para a escravidão. Eu não quero voltar de novo para a escravidão. Eu não posso permitir que depois de ser livre, eu volte à escravidão. E o poder, querido, que Ele nos deu da ressurreição, não é para a libertação do pecado, não é só de deixar. E eu quero incomodar você com isso. Permite? Algumas pessoas dizem assim: pastor, eu recebi o poder da ressurreição, eu não roubo, eu não mato, eu não fumo, eu não bebo. Aí você tem um vizinho na sua casa, gente boa, cara inteligente, não é cristão, nem ateu, mas ele não rouba, não mata, não fuma e não bebe. Você não ouviu o que eu disse? Isso é o poder da ressurreição? O poder da ressurreição não é só o que você deixa de fazer. Glória a Deus, porque você deixou de roubar, matar, fumar, se drogar. Bênção! Creio que Deus te trouxe essa libertação. Mas sabe qual é o poder da ressurreição? É aquilo que você passa a fazer, porque o Espírito Santo habita dentro de você. Passa a fazer, irmão. Antes você era trevas, agora você é luz. Você passa a derramar a luz de Jesus por onde você anda. Antes você estava preso, agora você é livre. E aonde você vai, a liberdade vai com você. Às vezes nós limitamos a nossa fé, e é isso que eu estou falando de voltar para a escravidão, é a gente olhar para a nossa vida e dizer assim: eu não faço mais isso, eu não faço mais aquilo, eu vou no culto domingo, eu oro, e Deus está dizendo: amém, mas tem um poder da ressurreição dentro de você. Levanta, age pelo poder da ressurreição, porque tem pessoas do seu lado que vão precisar receber esse poder por meio da tua mão, por meio da tua vida. Esse é o poder da ressurreição. E aí tem até uma camiseta engraçada, que você já deve ter visto na internet, a pessoa viu outro dia numa foto: eu não fumo, eu não bebo, eu não roubo, eu não pego dinheiro emprestado. E atrás, sabe aquelas que têm reticências assim, você lê atrás? Aí quando a pessoa atrás, você olha assim, você pensa que está escrito assim, Jesus, né? Atrás está escrito: morri, estou morto. A nossa salvação não é defunto, irmão. A nossa salvação é vida. Você entende o que eu quero dizer? É vida. É vida, meu irmão. É levar a paz de Deus, é levar a presença de Deus. A segunda coisa que o poder da ressurreição trouxe a nós, trouxe o reino de Deus. E quando a gente fala de reino de Deus, as pessoas entendem céu. Não é céu, irmão. O reino de Deus é aqui e agora também. Deixa eu explicar. Quando Jesus falava do reino de Deus para os seus discípulos, eles não estavam pensando na vida eterna, eles estavam pensando que Jesus ia chegar lá, ia tomar Roma, ia fazer o império romano cair, e ele ia ser o novo rei. Jesus disse que não era isso. Ele disse que o reino de Deus está dentro de... Ele não disse o reino de Deus está no céu. O reino de Deus está dentro de vós. O que quer dizer, meu irmão? Que dentro de nós, a justiça, a paz, a alegria, a presença de Deus, o amor, é o reino de Deus. E quando você chega do lado de alguém que está passando necessidade, está passando problema, está precisando de uma oração, chega na vida dela o reino de Deus. Porque a Bíblia diz que nós somos embaixadores, e ser embaixador é aquele que faz parte de uma outra pátria. E eu sou embaixador porque eu faço parte de uma outra pátria, e a minha casa é reino de Deus. E na minha casa, onde é reino de Deus, não entra qualquer um. Vou explicar. Tenta entrar na Baixada Americana. Você está no Brasil, mas lá é solo americano. A sua casa, que é o reino de Deus, é solo de Deus na sua vida. Aonde você está é solo de Deus, porque você leva o reino de Deus. O poder da ressurreição, querido, é algo que fala para mim a respeito das coisas que Deus trouxe para nós. Deus apenas não trouxe o céu, Deus apenas não disse que nós vamos viver na vida eterna, mas Ele nos ensinou a viver
A viver aqui em paz, a viver em graça, a viver em obra, a viver em palavra, é olhar para as necessidades e dizer: Deus, eu creio verdadeiramente, Senhor, que o Senhor está trazendo o seu reino através da minha vida. Então hoje eu quero perguntar para você, querido, não me diga o que você deixou de fazer, eu quero perguntar para você, o que você começa a fazer com o poder de Deus que está dentro de você? Eu posso deixar um monte de coisa e posso não fazer nada. O poder da ressurreição, querido, é aquilo que faz a gente vencer, que faz a gente continuar, que levanta a gente do pó, que tira a gente da amargura. E a última coisa que eu quero falar nesse texto, é que se há um poder da ressurreição dentro de nós, andemos pelo poder da ressurreição. Quantos creem que há o poder da ressurreição dentro de você? Que levante sua mão. E tem o desafio você andar por esse poder. É diferente. Eu posso dizer que ele está dentro de mim e não andar. Andar arrastado, andar pesado, andar triste, andar angustiado, andar preocupado que as coisas não aconteceram do jeito que eu queria, que não foi, sabe, frustrado, ter uma vida frustrada porque não foi da forma como eu achei que tinha que ser, eu pensava que ia ser. Não, irmão, fique tranquilo, ele está no poder, ele está no controle de tudo. Ande pelo poder da ressurreição que está dentro da sua vida. Mas eu não tenho mais esperança. Tem sim, você tem esperança eterna. Andar no poder da ressurreição é um desafio que Deus faz a todos os crentes. Olha o que diz aqui em Hebreus, capítulo 11, versículo 17 e 19. Já estou terminando, irmãos. E esse texto para mim é o texto que mexe comigo, esse negócio de fazer ou simplesmente deixar de fazer. Muitos cristãos hoje, você concorda comigo, que deixam de fazer muitas coisas, abandonam muitas coisas, graças a Deus. Mas poucos estão dispostos a fazer muitas coisas. Quando eu morrer, um dia eu vou morrer, pessoal, a não ser que Cristo volte, antes. Eu gostaria que as pessoas não olhassem para mim e dissessem assim: não, o Klaus era uma pessoa boa, ele não matava, não roubava, não fumava, não falava mal de ninguém. E aí alguém pergunta assim, né, aqueles mais espertos perguntam: e o que ele fazia? Ele também não fazia nada. E aí eu vou perguntar para mim agora, eu passei a minha geração, e eu não fiz nada. Faça, querido, aquilo que Deus colocou na sua mão. Você quer cuidar de criança, ensine esses meninos. Eu me lembro das minhas professoras na escola bíblica, como elas foram importantes para a minha fé. Às vezes você acha que aquela criança lá, mais levada, era eu, não vai dar nada. Terrível, incomodando as aulas, atrapalhando as escolas, não deixando as tias dar aula. E às vezes é aquela pessoa que Deus vai levantar para ser seu pastor. Deus faz as coisas, irmão. Não é? Hebreus capítulo 11, versículo 17 a 19. Andemos pelo poder da ressurreição. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque a sua descendência será considerada, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Sabe o que fez Abraão passar por toda aquela situação de colocar o filho dele ali para ser sacrificado? É que ele sabia que Deus tinha poder de ressurreição. A única coisa que vai fazer, querido, você viver uma fé não frustrada, não angustiada. Quantos cristãos eu conheço hoje, irmãos, que são inconstantes, porque deixaram de acreditar no poder da ressurreição. A única coisa que vai fazer você colocar a tua vida na penha, entende? E dizer: eu sacrifico a minha vida, é se eu crer verdadeiramente e tiver fé da ressurreição. Eu vou dizer para você o que eu creio, irmãos. A palavra de Deus fala em Apocalipse, que há um cetro que Deus vai colocar na sua mão. Não é isso que diz a Bíblia em Apocalipse? Ao que vencer darei um cetro. Cetro é governo. Cetro é honra.
Querido irmão, você pode me chamar da pessoa mais ingênua do mundo. Eu aceito, não vou discutir com você. Mas eu creio, e é isso que põe a minha fé de pé. Um dia eu vou receber esse cetro, você vai receber esse cetro. Outro dia conversando com um querido, ele disse assim para mim, eu não acredito muito que nós vamos subir aos céus assim em arrebatamento. Eu falei, eu acredito. Eu falei, você é doido, Cláudio? Eu falei, não, eu acredito que nós vamos subir. E tem mais, eu vou pedir para ir um pouquinho na sua frente. E vou ficar olhando para baixo e dizendo assim, tá vendo, eu te falei, eu te falei, eu te falei. Porque a palavra de Deus diz em Tessalonicenses que nos últimos dias o Senhor vai voltar, todo olho verá, e aqueles que dormem ressuscitarão, e aqueles que estão vivos subirão com Ele para a glória. Quando a gente perde as nossas esperanças, a nossa fé dilui. Para que lutar? Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Para que se esforçar? Mas quando eu entendo que eu vou ser uma continuidade num corpo glorificado, como Cristo ressuscitou, e Romanos diz, assim como o pecado entrou por um homem, a vida entrou por outro homem, e a vida eterna entrou por um homem que é Jesus Cristo, eu vou viver a vida eterna. E sabe a única coisa que você precisa fazer para receber tudo isso? Crer. É a única coisa. Acreditar. E eu desafio você a orar ao Senhor essa noite, dizer, Deus, eu quero crer na ressurreição. Porque a única coisa que você precisa fazer é acreditar. E sabe como a gente acredita? Fé. É quando Deus, eu me lembro uma vez muito triste, no ônibus andando, começo do ministério, muitos problemas acontecendo, igreja com problema, aquilo começando, eu estava dentro de um ônibus, e eu comecei a falar, Deus, eu acho que eu nunca vou fazer isso, eu acho que eu nunca vou fazer aquilo, lamentando, frustrado. Você já sentiu o Espírito Santo falando com você? Você já sentiu? Sabe como é que é? Ele toca o seu coração. Você sabe quando ele fala, não é? É um negócio diferente, não é uma voz audível, mas é é diferente. Você sabe que, parece você falando com você, mas você sabe que não é você falando com você, não é assim? Não dá para explicar, né, irmão? Só quem viveu, viveu. Você já viveu? E eu senti essa voz falando comigo. Sabe por que você está tão frustrado? Não, porque você parou de acreditar na sua ressurreição. Se você hoje, querido, colocar a tua vida nas mãos do Senhor e dizer, Senhor, eu quero crer, você vai entender que tudo que você sofreu não pode se comparar, disse o apóstolo Paulo, ao eterno peso de glória que Deus tem para derramar sobre a sua vida. Que você receba esse peso de glória e que você ande pelo poder da ressurreição.